Sejam muito bem-vindas ao As Meninas Podcast! Nosso quarto episódio. Ai, amiga, que bom, né? Que estamos aqui nesse dia abençoado. Hoje a gente vai falar de algo muito, muito, muito forte. E ao mesmo tempo delicado. Isso. Se prepara. Antes de qualquer coisa, já deixa aqui o seu joinha, curte o nosso vídeo, comenta aqui embaixo quando vier um insight e se inscreve no nosso canal, compartilha com as amigas, né? Porque a gente está aqui nessa missão, nesse propósito de compartilhar com vocês um pouquinho de tudo que a gente vem vivendo ao longo da nossa prática terapêutica, unindo terapia e fé e espiritualidade, porque é isso que realmente cura, liberta e transforma, né? Então é isso. E hoje a gente vai falar do que então, Cris? Hoje nós vamos falar a pedra de tropeço do orgulho no meio do processo de cura emocional. Exatamente. Pensa numa pedra, não é uma pedra, ela é o quê? Uma montanha, né? bem difícil de ignorar, sabe? Mas é um problema bem sério quando iniciamos o nosso processo de cura. É encarar aquele lado seu que você sabe que necessita de mudança. Você sabe que necessita ser eliminado de uma vez por todas, ou todas as vezes que você faz um progresso e acontece alguma coisa que aciona esse gatilho do orgulho, faz você se retroceder vários passos para trás, o que é muito chato, né? Que é aquela coisa, eu tenho que começar de novo, não acredito que eu estou presa aqui nesse ciclo repetitivo. Minha filha, quer romper com o ciclo repetitivo? Só pergunta, aonde essa pedra de tropeço do orgulho está ali na sua visão e você segue insistindo em bater, em trupicar nela. Tá? Exatamente. Pensa numa coisa que é chato, mas tem que ser feito, né, Fabiola? E não tem para onde fugir, porque o orgulho, ele independe se você é crente ou se você não é crente. Ele independe se você é rico, se você é pobre. Tem rico orgulhoso, tem pobre orgulhoso, tem cristão orgulhoso, tem ateu orgulhoso. O orgulho, ele faz parte da natureza humana. Velho, jovem, não importa. Não importa a classe social, idade, crença, nada. O orgulho, ele é inerente à nossa natureza humana. Ele está na Terra desde o início, né? Quando o próprio Satanás, né? Ele é o orgulho manifestado e ele colocou o orgulho no mundo. E a gente, desde que a gente está aqui, enquanto nós passamos por essa peregrinação terrena, a gente vai ter que enfrentar o orgulho. Muito com certeza. E eu lembro, assim, no início do nosso processo com a Êxodos, quando o Senhor nos inspirou a viver isso por conta própria. E era muito engraçado sentar à mesa e conversar com a família. Começava assim de boa, eu começava super espiritual. Ai, porque eu tive esse acesso aqui. Aí, do nada, vinha alguma coisa que, da nossa parte, não estava sendo boa, né, onde estávamos agindo com orgulho dentro do casamento, referente aos nossos filhos, referente a lidar com uma determinada dor que a gente tinha se auto-infligido, e reconhecer isso, porque o remédio para o orgulho, o solvente, eu digo, para o orgulho, é o desenvolver da humildade. E a humildade, ela dói. E é fato, a pessoa verdadeiramente humilde, ela nunca vai admitir que ela é humilde. Ai, eu sou uma pessoa muito humilde. Não, gente, por favor. Já o orgulhoso vai falar, não, mas eu nem sou orgulhosa. Eu nem sou orgulhosa, eu nem sou tão humilde, eu sou uma pessoa tão simples e humilde. Não, meu amor, você não é humilde. Não, pelo contrário, isso é um orgulho disfarçado de modéstia. Sim, que ele dizia, já observa as suas narrativas aí. Ai, gente, mas eu participo da igreja há tanto tempo, eu sou cristã, eu me esforço para fazer as coisas certas. Eu não sou orgulhosa, é que eu sei o que é o certo. E precisa ser falado às vezes. Não, muitas vezes não precisa ser falado, especialmente se alguém não está pedindo a sua opinião. Exatamente. Tá, você não precisa. Mas tem que falar que o Salvador ensinou.
Existe lá a escritura, em Gálatas, se eu não me engano, desculpa, TDAH aqui, tá, eu misturo as coisas, mas que fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo para falar, há tempo Deuteronômio. Deuteronômio, tá Uhum. vendo? É em Gálatas, muito parecido os nomes, tá vendo? Mas há tempo para todas as É, coisas e há tempo para também falar. E quando é o tempo para falar algo que você está vendo que o outro está fazendo de errado, quando pedir a sua opinião. Simples exatamente. assim. E durante o nosso processo de cura, a gente se dava conta do quando a gente dava opinião sem o marido pedir, Ih, do quanto a gente magoou, do quanto eles foram feridos. E em troca disso, por cutucar, mexer numa ferida deles, eles acabavam mexendo na nossa. exatamente. E Aí aí, aí que entravam os conflitos, os desentendimentos, as crises, né? E orgulho. Então, toda vez que você tem qualquer problema na nossa vida, pensa assim, qualquer problema que você esteja enfrentando hoje tem orgulho instalado. Todo e qualquer problema é uma manifestação de orgulho. Porque eh, onde existe paz, onde existe amor, onde existe harmonia, onde não existe problema, é porque o amor, a bondade, a misericórdia, a humildade, todas as outras virtudes, elas estão ali manifestadas. Mas onde tem problema, tem orgulho. E o orgulho, ele é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa. Vamos fazer um parênteses aqui, né? Que eles explicassem como é que o orgulho ele se instala, como é que ele se manifesta. Primeiro, quando a gente já falou das feridas emocionais, né? Então, quando você foi ferida, quando você foi desde da sua infância até os dias de hoje, você foi ferida, foi humilhada, foi magoada, foi traída, foi abandonada, foi rejeitada, foi comparada, foi zombaram de você, qualquer coisa que aconteceu que você sentiu que te feriu, toda ferida, ela já é uma abertura para o orgulho entrar. A ferida, eu tô fazendo isso, mas é a ferida na alma, tá? A ferida na alma. É uma brechazinha para o orgulho entrar. E aí ele entra como um mecanismo de defesa. Eu vou dar um exemplo aqui que eu dei dentro da mentoria Êxodos. Eu nunca falei isso aqui abertamente, mas hoje eu vou falar. Teve algo que aconteceu na minha adolescência que marcou muito, assim, que por muito tempo eu tive que enfrentar isso. Essa ferida, ela estava ali aberta e não cicatrizada, porque ela ainda não tinha curada. E foi um episódio onde o meu pai, ele chegou em casa e ele foi me cobrar de uma tarefa que ele tinha pedido para eu fazer e eu não tinha feito. E aí ele me chamou, sua vagabunda, e não sei o quê, não sei o quê, eu te mandei, chegou bravo, né? E aquilo me trouxe muita raiva, muita raiva. Eu lembro de ter sentido muita raiva do meu pai, porque ele não tinha visto nada do que eu tinha feito e nem tinha perguntado, assim, o porquê que eu não tinha feito, né? Eu não pude nem me justificar. Então eu fiquei ali vítima, né, raiva, e aquilo ficou armazenado na minha memória, no meu corpo, ao longo de muito tempo. E naquele dia, movida por esse impacto emocional, o que eu fiz? Um acordo na dor. uhum. O acordo que eu nunca mais vou dar motivo para ele e nem ninguém dizer que eu sou vagabunda de novo. E ali, então, eu comecei a ser uma mulher muito performática. Então, eu sempre queria fazer melhor e mais bem feito, e ser a melhor da turma, ser a melhor na escola, e não sei o quê, e aquilo, e jogar futebol. Gente, eu gostava de jogar futebol porque era uma forma de provar para o meu pai que eu era melhor. Uhum. Quando eu fui artilheira no time, cheguei com a medalhinha, olha aqui, ó, artilheira. Olha, entende? E aí, dessa forma, ao longo de muitos anos, ferida, né? Estava ali internalizado aquilo, sem trabalhar, sem processar, sem poder, inclusive, argumentar, porque senão era pancadaria, né? Aí, todos esses anos, eu fui uma mulher extremamente voltada para o fazer, para a performance. Então, o meu valor estava no quanto eu podia fazer, entregar, e era isso. Então, isso trouxe para minha vida eu falo assim, um paredão de orgulho. Ai, se alguém duvidasse da minha capacidade. Uhum. Ai, se alguém cobrasse de mim, Fabiola, por que você não fez tal coisa? Acionava aquela memória de dor
que um dia o meu pai, o homem de maior autoridade na minha vida, fez e argumentou e disse isso, né. Então, vocês entendem que toda vez que você é ferida, é uma brecha para o orgulho entrar. E o que é o orgulho? A própria influência do não sagrado. E muitas vezes você faz acordos no seu momento de dor, influenciada por sentimentos desafiadores, desconfortáveis, e isso é a brecha, então, para questões espirituais também entrarem e governarem na tua vida. Assim, ó, é aquilo que a gente falou, desconfigurando, fragmentando a tua identidade, e aí a gente já falou bastante sobre isso, mas resumo da ópera, resumo. Toda ferida não curada é uma brecha e o orgulho ele está ali se manifestando. Então, todas as vezes que você reage a algo que te traz desconforto, é orgulho. É esse mecanismo de defesa, de você ficar realmente buscar sobreviver, se defender, para que aquilo não te fira de novo. Só que é uma grande enganação, porque a gente está se ferindo o tempo todo. Toda vez que você permite com que o orgulho venha, não porque você não pode falar assim comigo, quem você pensa que é? Não sei o quê. Não, não, não. Aí a gente, né, fica naquele jeito, sim. Você está retroalimentando aquilo que te aconteceu e revivendo, e isso vai, 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 vai. Então chega um momento na tua vida que você precisa identificar esse padrão, identificar onde que aconteceu, que feridas que são essas, dar nome aos sentimentos. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre isso. A gente precisa dar nome aos sentimentos. Olha, eu levei anos, anos. Isso foi, assim, recente, foi dentro do processo da Êxodos que eu dei nome a esse sentimento. Eu senti raiva do meu pai. Porque se eu falasse que eu senti raiva antes, era pecado. Como é que eu vou sentir raiva do pai e da mãe? Eu tenho que honrar o pai e a mãe. Então, você imagina assim, quantos sentimentos, quantas emoções, quantas sensações estão aí reprimidas dentro de você que você nunca se permitiu dar nome e nunca se permitiu sentir e atravessar esse sentimento. E aí, por isso que o orgulho ele se manifesta. Se manifesta dessa forma, ninguém fala assim comigo, se manifesta com arrogância, se manifesta como prepotência, porque eu sei, porque eu já posso, porque eu consigo, porque eu. Então, toda vez que você tira o outro e coloca eu, pode saber que tem barreira do orgulho aí para quebrar. Muito bem. A Fabiola, ela trouxe pra gente agora, nesse momento em que você é atingida por algo, recebendo a ação de outra pessoa. Agora eu vou falar num território mais delicado. A outra parte do orgulho que se torna uma montanha, nem uma pedra de tropeço, é quando você faz algo e não reconhece que foi feito. E foi uma das maiores dificuldades que eu tive por tudo que me aconteceu. Então, uma pessoa ferida, quando influenciada pelos seus gatilhos, vai justificar que é algo que eu vejo repetidas vezes nas clientes e eu consigo me ver também. Então, essa fase do orgulho, aonde não queremos admitir que as nossas ações mexem com o outro, fere o outro, também é uma pedra de tropeço que atrapalha no processo de cura emocional e vai diretamente com aquilo que o Salvador nos pediu, que devemos nos arrepender diariamente. E quando eu entendi esse princípio do arrependimento, eu confesso para você, ali o orgulho se manifestou. Ali o orgulho se manifestou. Como assim? Olha tudo que me aconteceu. Aí vem aquela lista de todas as coisas péssimas, ruins que existem, coisas extremamente pesadas, que só você sabe a sua história, o ocorrido, o bastidor, as coisas em família. Eu tenho muitas coisas pesadas que aconteceram comigo e que, infelizmente, por muitos anos eu me escondi por trás dessas coisas. E quando alguém fazia, até de forma deliberada, que eu falo, que uma das coisas mais chatas é quando alguém propositalmente faz algo contra você. Isso aí é muito difícil. Aí eu posso dizer para você que já o orgulho já não entra. Porque o primeiro sentimento que você vai ter vai ser de ser ferido. Quem vai sentir orgulho tropeçando numa pedra arrebentando a cabeça dele? Ninguém. Com a ferida emocional não é diferente. Ou você olhar alguém que você confiava, você ama, você respeita, agir de forma deliberada para te ofender, para te magoar, a primeira coisa que vai surgir vai ser ferir, a dor.
Então, o orgulho pode se manifestar, como você explicou, depois de quando aquela ferida está ali, você está olhando, não preciso de ajuda, não, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, querer agir, se apoiar dentro do próprio entendimento. Esse é um nível onde o orgulho se manifesta. E o segundo, que é muito difícil, que eu falei, para mim, esse foi o mais difícil, foi reconhecer aonde a minha dor estava atingindo o outro. Aprender a pedir perdão. Sair do módulo vítima. Não, eu não sou a única que dói aqui. Eu também magoo. Eu lembro que quando eu me dei conta disso foram há mais ou menos uns 6 anos atrás. Foi quando me foi manifestado após uma discussão com meu esposo. Ali nós vivendo um padrão, ciclo repetitivo. Foi durante a pandemia. E eu lembro que ele acionado os gatilhos dele, eu no meu, e ali a gente totalmente alterado, guiados pelo orgulho e pela dor. Eu naquela posição da vítima, ele também, né? Ou como aquela coisa só do receptor, onde o orgulho ali está, mas não se colocando na posição de eu também estou ferindo. Eu também estou fazendo algo inadequado. E isso, gente, para mim é o grau mais elevado do orgulho. É você se esconder por trás de justificativas quando você é a pessoa fazendo algo para o outro. Você quer viver a cura mais intensa, comece a se dar conta aonde você está sendo instrumento de causar dor também. E eu tive que reconhecer isso. Naquele episódio com o meu esposo, eu lembro que ele foi tomar banho. A gente estava sem se falar. A maioria do casal nem. E eu fui orar, porque eu não aguentava mais. Por minha parte, eu parei e pensei assim, Senhor, se tem algo que é de mim, finalmente eu parei para me perguntar se é algo que eu também estou colaborando aqui. Eu lá de joelho, me mostra aonde está o erro. Aí veio, gente, é uma voz, ela é muito familiar para mim, que é a voz que me disse em 2001, em 26 não, em 20 de maio de 2001, que era para eu seguir o caminho de Jesus Cristo, me batizar na igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Foi a primeira vez que eu ouvi essa voz. Aí permaneceu uma voz muito familiar. E nesse dia, orando, perguntando aonde eu estou colaborando para que esse ciclo siga repetindo. Porque até então eu estava na posição da vítima machucada, da receptora, não, ele não pode. Ele sabe o que já me aconteceu. Por que ele fala E assim quando comigo? a gente está na postura da vítima, né, amiga, a gente normalmente, vê se pega aí para você essa também. Você ora, Senhor, por favor, toca o coração do meu marido. Senhor, abre os olhos para ele enxergar. Derruba as escamas dos olhos dele, Senhor. Quantas vezes eu orei desse jeito também, amiga? Só que é orgulho. Vai, continua. Sim, aí ali, naquele momento, eu lembro que eu tive essa coragem de dizer aonde eu estou colaborando. É coragem. Aí veio a voz familiar e disse: filha, você está exigindo de um homem que está aprendendo a ser marido com você ser algo que seu pai fazia com a sua mãe. Você está sendo seu pai na relação. Derrubar o orgulho é você se permitir ser humilhada. Sim. Ser humilhada. Você começa por aí. Foi aonde finalmente eu comecei a ver o desenrolar do processo de cura no meu relacionamento, que tá indo até hoje. O processo de cura é uma camada de cada vez. É uma jornada, né, amiga? É uma jornada. É como se fossem várias camadas, assim, uma em cima da outra, e você vai tratar mais visível. É como se tivesse uma mola aqui embaixo, e cada camada que você tira, aí vai a próxima. Vai subindo. Mas só Deus sabe quantas camadas existem. Porque se ele deixasse nós sabermos quantas camadas existem, a gente ia querer a morte. Eu vou ter que viver quanto tempo a minha jornada de cura? Não, a gente ia querer a morte. Não Entendeu? Então, não tem como. Não tem. E ele quer que você viva uma camada de cada vez. Ele não vai deixar linha sobre linha, preceito sobre preceito. O nosso Salvador ensinou. É isso. É você. Não importa quantas camadas existem. O que importa é a sua disposição em viver o processo. E naquele dia eu estava disposta. Eu fui humilhada desse jeito. Então,
todos nós. O mandamento de ser chamado ao arrependimento é para todos nós. Exatamente. Pessoas feridas, pessoas que ferem, é para todos nós. Todos nós temos algo a nos arrependermos. Então, se eu tenho pessoas muito queridas na minha vida que com certeza têm situações que são difíceis, são pessoas que elas escolheram se retirarem da minha vida. Elas escolheram. Mas quando eu pergunto: "Senhor, tá bom, existem essas coisas que eles fizeram para mim também, né, foram coisas pesadas, mas e da minha parte? Aonde eu preciso me arrepender referente a eles? Aonde eles se sentem feridos por minha causa também?". Isso é muito difícil de fazer, não é fácil, não é fácil, mas a partir do momento que eu decidi fazer, o Senhor, ele: "Ah, tá pronto para encarar a verdade sobre a tua pessoa? Bora lá". Então, para você agora, que deve estar vivendo uma situação com alguém especificamente, essa pessoa fez algo para você e ou ela fez, você fez algo, agiu de uma certa forma, essa pessoa mudou com você. Seu joelho e pergunta: "Senhor, de verdade, aonde eu preciso mudar referente a essa pessoa?". Não é algo fácil de se fazer. Eu digo assim que é a fase mais elevada desse processo de eliminar, de remover essa pedra de tropeço que é o orgulho, nosso processo de cura, verdadeiramente perguntar aonde da minha parte eu ainda estou afetando essa pessoa. E isso eu trouxe para o casamento, eu trouxe para os meus filhos, tive experiência com os meus filhos, de sentar com eles individualmente e perguntar: "Há alguma coisa da infância de vocês que eu fiz, que você guarda algum ressentimento, alguma coisa?". E eu tive que ouvir, né, de coração. Minha filha tinha algo, meu filho teve algo, então são coisas muito pessoais e íntimas que eu não vou estar compartilhando aqui, porque foi um momento ali muito sagrado entre os meus filhos, e eu tive a oportunidade de pedir perdão para eles, né, de reconhecer como as minhas atitudes, que naquele momento eu não via como um problema, eu não via que aquilo poderia ter um impacto negativo, e de ouvir da parte deles: "Mãe, quando isso aqui foi falado, ou quando isso aqui aconteceu, me impactou dessa forma". E de parar e olhar nos olhos dele e de dizer: "Eu sinto muito", sem me justificar: "Ah, mas eu só estava fazendo pelo seu bem. Ah, mas porque". É a pior Uhum. coisa que a gente pode fazer para alguém que está abrindo o coração, dizendo: "Isso aqui me feriu, isso aqui mexeu comigo", é você se justificar. Porque aí quando você se justifica, você está invalidando o sentimento do outro. Está dizendo que não tem importância, que não foi bem assim, e isso fere ainda mais. Fere os relacionamentos Fere. e cria ali uma nova conexão neural na sua mente, na mente da pessoa. Uhum. Cria uma conexão de resistência da sua parte, quando você é evitativo dessa forma, né? Não, não é bem por aí, a minha intenção só era essa daqui. E pela parte da pessoa que estava querendo o acolhimento, vai criar uma desconexão referente à tua pessoa. Ah, então eu não posso mais confiar em falar para ela quando alguma coisa que ela me fez me feriu ou me magoou. Então, hoje eu tenho um nível de confiança dos meus filhos, que realmente eles me contam tudo, né. Hoje eles sabem que podem confiar em mim, que se houver qualquer coisa que eles precisam, não só em mim, mas o pai deles também. Porque eu tive uma conversa séria com o pai deles, falei: "Você também faça isso com eles. Converse, se houver alguma coisa, você vai ter que ter estômago para ouvir, porque eles vão falar". Uhum. E houve coisas que eles falaram que eu não me lembrava, aí eu falei: "Eu sinto muito, mas eu não lembro, mas eu sinto muito que eu agi dessa forma". Mas se eu: "Ah, mas eu não lembro, talvez não aconteceu". Aí vai criar o quê nos meus filhos? A crença que eu Ah, não adianta falar nada mesmo, ela desse não vai ela não vai acreditar em mim. acreditar, ela vai dizer que é invenção minha. Então, houve uma situação que a minha filha me relatou que eu não tenho lembrança nenhuma, porque provavelmente fiz e achei relevante, né. Mas para ela não teve nada de irrelevante, quer dizer, foi muito relevante para ela. E eu pedi perdão. Eu falei: "Eu sinto muito, minha filha,
tem alguma coisa que eu possa fazer para reparar isso? Não, mãe, porque mudou. Uhum. Então ela já tinha percebido a mudança, mas ainda existia aquilo ali de É estava importante desabafar. foi importante que eu soubesse, né, que eu Uhum, tivesse consciência. Então, para ela, teve o valor de eu reconhecer que o que foi relevante para ela também foi relevante para mim. Não uhum. tratar com essa irrelevância. Gente, que assunto, como eu falei, Nossa, é é algo é profundo. profundo, é delicado, mas ao mesmo tempo é muito forte, porque você que se colocar nessa posição de ter que olhar para dentro de si, né, sair do pedestal da vítima. Uhum. "Ai, porque todo mundo não me trata. Ah, porque ninguém me respeita. Ah, porque todo mundo eu tenho dedo podre para amizade", que é aquela coisa, as pessoas só vivem me traindo a minha confiança. Ai, eu As a narrativas, narrativa com né. a outra também. "Ai, eu sempre estou fazendo tudo pelos outros, mas ninguém faz nada por mim. Por favor". Por que que se ninguém está fazendo nada por você, então você está fazendo com que intenção essas coisas pelos outros? Então faça porque você gosta de ser assim, você gosta de ser uma pessoa que serve, porque se você faz e vai criar essa expectativa de que os outros têm que agradecer, têm que retribuir o favor, ah, porque quando ele precisou eu fiz, agora que eu preciso a pessoa se nega a fazer. Gente, então não faz, é a melhor coisa, que aí você vai evitar sentir dor, Uhum. né? Porque eu digo que, como foi falado no episódio 3, que o maior desconforto gravado no nosso, aqui na nossa memória foi o respirar, que causa aquela dor. Então, desde então, temos medo de Sentir sentir dor. dor, de sentir esse desconforto. Então, nosso sistema nervoso vai constantemente buscar evitar sentir dor. Mas adivinha? Aí a gente se engana. Ah, tá, vou continuar fazendo favor para os outros. Mas para eu não sentir dor, eu preciso que eles sejam gratos, eu preciso que essa pessoa ela retribua para mim. Para de se auto-sabotar, que você só está se colocando numa armadilha. Você só vai Exatamente. se ferir. E, amada, eu fiquei aqui refletindo, algumas coisas também sobre essa postura de você se colocar nesse momento, assim, de ter coragem, né, dobrar os teus joelhos, se humilhar diante do Senhor, se humilhar diante, né, de quem você feriu e realmente, assim, buscar essa consciência de olhar: "Nossa, o que que eu estou fazendo de errado? O que que eu fiz de errado? O que que eu preciso", e aí vem, o termo, né, que a gente trouxe também em alguns dos episódios sobre a autorresponsabilidade. Você assumir a responsabilidade sobre os seus atos, sobre a sua condição atual, sobre o que você, porque o problema que você está enfrentando hoje não é só do outro que te causou esse problema ou do que te aconteceu de coisas externas, não. Você é tão responsável quanto as pessoas envolvidas nesse problema. Só que olhar para isso é conflitante, olhar para isso dói, você não quer isso, você quer se proteger dessa dor. Então a tua mente o tempo inteiro fica te sabotando para te proteger dessa dor. É muito mais fácil dizer que a culpa é do outro, é muito mais fácil dizer que a responsabilidade é do outro, entende? Então é um mecanismo de defesa e por isso que o orgulho ele tá ali tão enraizado, tão impregnado. Você vai precisar, assim, ó, de forma deliberada, chegar em então, Senhor, eu não estou conseguindo enxergar. Você vai, talvez essa oração que você vai ter que fazer, Senhor, eu não consigo enxergar onde que eu estou errada. Senhor, eu não consigo enxergar onde que eu estou orgulhosa. Senhor, olha que eu fico falando isso, é o outro, tá? O que que eu, o que que eu tenho de responsabilidade nisso daqui? Me mostra, me revela. E a resposta vai vir. A resposta vai e vai doer, tá? Na hora você Ai, vai se sentir a pior pessoa do mundo, você vai querer se justificar com o Senhor. A primeira reação, porque já é automático, você já aham. vai querer se justificar, Vai se querer se defender. defender. Aí, opa, Espírito Santo, me ajuda, Aham. só o Senhor me defenda aqui, mas me mostra, eu quero. Ah, tá aqui, ó, rasga o teu coração. Tanto que o que que o Senhor ele requer de nós hoje, né? Lá antigamente, eu falo que a lei do sacrifício era o holocausto de animais e depois essa lei foi cumprida Uhum. com o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Inclusive esse episódio vai ao ar na Páscoa, né? A gente vai estar celebrando nesse dia que você está assistindo esse vídeo a ressurreição, né? Onde tudo foi completo, onde tudo foi consumado, onde tudo foi é, assim, cumprido para um propósito eterno, para que nós possamos um dia Uhum. ressuscitar e voltar à presença do Pai também.
Então, a lei do sacrifício, ela foi cumprida. E hoje, qual é a lei do sacrifício que o Senhor requer de nós? Um coração quebrantado e um espírito contrito. O sacrifício que o Senhor requer de nós é que nós moamos o nosso orgulho. O sacrifício que o Senhor requer de nós é que a gente dobre o nosso joelho e que a gente reconheça o que a gente está fazendo que desagrada o coração de Deus, que desagrada as pessoas que a gente ama. E não é fácil olhar para isso, não é fácil encarar isso. E se humilhar também é é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que a gente se humilha diante do Senhor, é isso que engrandece o coração do Senhor. Ao mesmo tempo que a gente se humilha diante das pessoas que a gente feriu, das pessoas que a gente ama, do nosso marido, dos nossos filhos, igual tu fez, você se humilhou para isso acontecer, né? Então, é algo que é engrandecedor diante da vista do Senhor. Então, os que se humilham são grandes. Os que se humilham são elevados, os que se humilham serão exaltados. Olha para o Salvador. Salvador, ele foi o maior exemplo de humildade. Ele nunca se engrandeceu, ele nunca se vangloriou. Ele fez questão de entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Não era um cavalo branco como um soldado, uma carruagem de ouro. Que ia libertar o povo. Não, foi num jumentinho, num burrinho de carga. De uma forma simples, e ali ele foi aclamado, ali ele foi louvado, ali ele foi, nossa, glorificado, porque ele cumpriu, ele foi o exemplo de humildade. E aí veio a escritura que eu estava procurando aqui, ó, que está lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Hoje é quinta-feira, a gente está gravando esse episódio na quinta-feira santa, e é o dia onde Jesus ele fez a última refeição, né, com os seus apóstolos, com os seus discípulos, onde ele comeu da Páscoa antecipada já. E naquele momento, naquela noite, ele deixou muitos ensinamentos, muitos ensinamentos. Ele falou sobre o novo e eterno mandamento de amar os outros não mais como a si mesmo, mas como ele vos amou. Ele deu o mandamento de nós amar os nossos amigos a ponto de dar a vida pelos nossos amigos. Então, ele trouxe muitos ensinamentos, e um dos ensinamentos sobre a humildade foi o momento em que ele pega, né, a bacia, a água, e ele vai lavar os pés dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Gente, eu estava estudando sobre a tradição né, judaica. Judeia, judinha. Esse trabalho, esse momento de lavar os pés das pessoas da casa, para comer, para refeição, ele era um serviço muito inferiorizado, muito inferiorizado. É por isso que a gente vê a atitude, principalmente de Pedro: não, mestre, o senhor não vai lavar meu pé? Não, daqui que eu vou lavar o pé do Senhor. E aquela coisa assim, eles se escandalizaram com a atitude de Jesus. Mas foi a maior prova de que ele trouxe esse ensinamento da humildade. Ele se colocou como aquele que serve, como aquele que serviu o tempo todo, como aquele que se humilhou o tempo todo. E aí é engraçado que Pedro fala, Jesus ele foi bem enfático, ele falou, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Olha que forte isso. Olha que forte isso. E é da mesma forma, talvez você tenha que se humilhar para alguém, e se essa pessoa não receber a sua humildade, o seu pedido de perdão, o seu coração quebrantado, é isso, essa pessoa não vai ter parte com você mais. Entende o nível disso? Então Pedro ele fala, então mestre, lava minha cabeça, me lava inteiro, me dá um banho. Jesus fala, não, só o pé. Só o pé, tá bom, só o pezinho. Mas é incrível. E ali naquela noite, além de todos esses ensinamentos, desse exemplo de humildade, né? Que é a gente se esvaziar de si, esvaziar de qualquer sentimento de vanglória, de ego, do orgulho, se esvaziar do seu eu para servir o outro, colocando, igual tá aqui, ó, que considere os outros superiores a si mesmo. Gente, isso daqui é difícil demais. Difícil demais. Eu tô pensando aqui,
Em que momento que eu considerei alguém superior a mim? A gente sempre quer nos colocar em primeiro lugar. A gente quer sempre primeiro pensar nas nossas necessidades, naquilo que a gente está pensando, naquilo que a gente está sentindo, aquilo que eu preciso. Você não está enxergando o que eu preciso. Mas e se eu colocar o que o outro está sentindo, está pensando, Ó, está tu para, precisando? tá indo muito profundo aí. Ai, Porque meu tá remetendo memórias aqui. Tu te acalma que tu vai te arrepender depois, ela vai. Aí depois ela manda mensagem, Cristo nem Tu nem sabe. sabe. Não, Não, mas o negócio, a gente tem que botar um freio, é sabe, menina? downloads. É que vem, são downloads. E aí eu fico me perguntando, que momento, Senhor? E aí vem agora, essa semana aí de Páscoa, amanhã, depois, gente, vai ter muito Amanhã vai ser arrependimento amanhã aqui. é difícil, tá? E a gente estava vendo da crucificação ali, aquele vídeo nos bastidores enquanto a gente estava se preparando, em que os especialistas mostraram que na realidade os pregos da crucificação naquela época não era na frente, Não era era aqui, era no era calcanhar, aqui, ó. era enfiado, a gente, ai, isso era no calcanhar, e nós estávamos vendo isso. Então amanhã, sexta-feira santa, a gente vai viver esse dia onde pregar alguém puro, né? Alguém sem pecado. Eu não consigo imaginar uma agulha atravessando minha mão, imagina quanto mais um prego, ou uma agulha entrando no meu calcanhar. Mas quanto mais não é nem prego, um cravo daquele, que é mais grosso que um dedo, aquilo atravessando. Sim. E o Salvador, inocentemente, hein, se submeteu ele com poderes inimagináveis. O Criador, o Deus desse mundo, se submeteu de vontade própria para que fizessem aquilo com ele, ele tendo todo o poder, com o poder de um pensamento, que cai a mão dessa pessoa que quer pregar meu pé. Ele tinha esse poder. E todo mundo que quer fazer maldade contra mim agora tem um ataque cardíaco. Ele tinha esse poder. Ele tinha esse poder. Imagina o poder da fala dele. Acalmava oceanos, tempestades. Ele dizia para demônios, sai, e saíam. Como é que um ser desse, com essa magnitude de poder, baixou a cabeça e disse, seja feita a vontade do Pai? E ele falou, Pai, Perdoa-lhes. perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a gente, com um poder não tão grande, e queremos usar o pouco poder que temos contra os outros para nos defender, para nos justificar, para ferir, E amanhã vai ser esse dia, Sexta-feira Santa, quando o Filho de Deus, por vontade própria, se submeteu a pecadores fazer o que bem entendessem com ele, para que nós não precisássemos passar por isso. Exatamente. E a única coisa que ele exige de nós, e a razão que ele deixou, é porque ele viu que todos nós, havia esperança para todos. Se ele visse que um se perderia, ele jamais teria feito. Mas nós temos o arbítrio. E muita gente usa a expressão livre-arbítrio, né? Mas no inglês chama-se free will. Free também quer dizer de graça. E no inglês há muita correção nessa forma de se expressar, porque não foi de graça. Ele deu a vida dele para que nós tivéssemos esse arbítrio de forma livre. Então houve um preço. Não, nós somos livres para ter arbítrio por causa dele, porque ele se submeteu de forma espontânea, de vontade própria, passar pelo que ele passou, para que nós tivéssemos essa liberdade, para que nós pudéssemos ser livres para escolher através do nosso arbítrio. E, infelizmente, a gente usa esse presente que custou tão caro, de forma não muito honrosa, escolhendo guardar ressentimentos, mágoas, escolhendo prolongar a nossa cura, né? Prolongar. Escolhendo não perdoar porque está à espera de um pedido de perdão do Não outro. sabe. E poder soltar, trabalhar com Deus. E uma coisa, e foi muito incrível,
E a situação que eu estava vivendo, e o Pai Celestial muitas vezes vai fazer com você o que ele fez com Elias. Você vai querer entrar em cena, mas ele está dizendo te retira. E tá tudo bem se retirar. Vai dormir um pouco, vai descansar. Deixa Deus te servir. Deixa Ele prover. Eu vivi isso. Eu vivi isso e foi muito incrível porque eu lembrei da história de Elias. E quando você vai vivendo esse processo de cura e vai te alinhando com o Pai, quanto mais intimidade você tem, aí você começa a ver que não existe realmente nada é coincidência, mas nada é coincidência. Uhum. Então, quando eu decidi, não, vou me retirar, vou pro meu pai. Pai, tá bom, vamos lá. E eu falei, cuida de mim como se eu cuidou de Elias. Gente, você acredita que 24 horas depois, eu só pensei isso, apareceu um vídeo no Instagram sobre o assunto? Eu acredito. Eu fiquei assim, ó. Porque a forma como Deus age é É linda. linda demais. Eu fiquei assim, gente. É Eu fiquei linda. olhando assim, como assim? Tão rápido. Muito rápido. É. Um dia antes, eu estava pensando nisso, né? Fez essa entrega e no dia seguinte veio a confirmação. E Deus, ele é assim, porque ele é pai. Ele é um pai de todos os títulos que ele tem, o favorito dele é ser chamado de Pai. pai. O mais grandioso de todos, ele quer ser chamado de pai. O mais grandioso de todos, nosso Salvador Jesus Cristo. Um Deus se fez humano, veio para ser o menor, veio para ser servo. E aí está aqui a gente. Ai, porque se ele não se arrepender? Porque não sei o quê? Porque se a pessoa disse aquilo, gente, levou uns anos para chegar nesse ponto. Eu falo, a gente precisa entender a nossa insignificância. É isso, amiga. Né? Precisa entender a nossa insignificância nesse mundo. Que a gente realmente não é nada, nada, absolutamente um nada, sem o Senhor. Mas o Senhor sem a gente, ele é o quê? Tudo. Então, O ele não precisa da Todo-Poderoso, gente, ele não precisa, mas ele quer a ele gente. É quer. diferente. Porque o Ele quer. nosso valor para ele é grandiosíssimo. Então, é muito. Eu falo, é sempre um paradoxo, porque por mais. Assim, quando a gente traz essa consciência que a gente não é nada, nossa insignificância, a gente não é o pó da areia diante de todas as obras do Pai, né? Ok. E ao mesmo tempo eu entender que eu sou filha de um Deus Todo-Poderoso, Desejada, gente. desejada, criada, com zelo, única, exclusiva, amada, protegida, abençoada, todos os títulos que você quiser colocar aí, é isso. Então é um paradoxo. Só que aquilo que a gente falou aqui em algum momento também, preciso ter esse cuidado de não usar só esses títulos e ser levada A me pela sentir superior tendência do orgulho. e querer me sentir superior sobre alguém que ainda não chegou lá, Exatamente, né? para ficar me Uhum, idolatrando como uhum, a tal. Isso é uhum, ego, orgulho puro, uhum. vaidade. Mas sim saber que a minha insignificância, em nada, me esvaziar de mim mesmo, para que o Senhor, para que o Espírito Santo habite, para que a vontade do Senhor seja manifestada. Tipo, realmente assim, ó, Senhor, eu rasgo meu coração aqui hoje, eu me quebranto diante de Ti, eu não sei mais, eu não estou enxergando, me mostra, me revela, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero me arrepender. É aquilo que o Senhor falou, a sementinha do tamanho do grão de mostarda de fé que você tem o suficiente para que uma coisa grandiosa aconteça. Então o Senhor ele vai se manifestar a partir do momento que você se colocar disposta, disponível. E isso você vai precisar ser corajosa. Você vai precisar ter a coragem, a audácia de chegar e fazer isso. E aí te prepara, porque uma vez que você vê, não tem mais como desver. Não. Uma vez que o Espírito Santo te revela, não tem como você negar isso, tá? E aí você vai agir de acordo com o que for te revelado. E vai começar a mudar as suas atitudes, os seus comportamentos, a sua forma de ser e tudo à sua volta vai mudar. E eu falo isso prestando meu testemunho, porque foi esse o processo que eu vivi ao longo do ano passado.
tem muitas camadas, mas no ano passado eu vivi um processo, assim, de humilhação, de quebrar, assim, Uhum. de rasgar o meu coração diante do Senhor. Quando eu tive essa revelação, esse acesso da minha performance, do meu eu de não sei o quê, e aí eu vi que muitos dos conflitos, muitos dos problemas familiares, financeiros, no meu casamento, com os meus filhos, estava acontecendo por conta disso, dessa minha arrogância, dessa minha prepotência, dessa minha necessidade de provar para o mundo, ou sei lá para quem, nem sabia para quem que eu queria provar que eu podia, entende? E isso me trouxe para um deserto de enfrentamento de todas aquelas coisas que eu vinha fazendo de forma deliberada, enfim. E foi muito, 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 muito humilhante. E eu falo que foi essa humilhação me trouxe tanto, assim, transformou tanto meu coração, e eu passei a sentir mais amor, sabe, mais amor pelas coisas de casa, que para mim era humilhante fazer trabalho doméstico, eu tinha uma raiva de fazer. Passei a fazer as coisas com mais amor, sabe, aquela preparar comida com amor, limpar a casa com amor, cuidar das crianças com amor, brincar com eles com amor, coisas que eram pesadas para mim. Eu falo que era difícil, era pesado, por quê? Porque as minhas experiências, as minhas fragilidades, as minhas fraturas foi me formando com aquele paredão, com aquela armadura de ego, e tudo aquilo era difícil. Então eu pude viver, assim, uma transformação interna, e hoje eu estou acessando agora um novo nível, de ir para um outro nível de humilhação, que daqui a um tempo eu vou vir prestar meu testemunho aqui para vocês, tá. Mas eu falo assim, que uma vez que a gente vê, não tem como desver, e a gente enfrenta, a gente encara, a gente vive essa jornada, esse processo, e é a misericórdia do Senhor, porque glória a Deus que tem a misericórdia, glória a Deus que tem a expiação de Jesus Cristo, glória a Deus que tem o arrependimento, glória a Deus que tem toda a parte científica também, que a gente, né, estuda, a plasticidade mental do nosso Sim. cérebro, a gente pode sim reprogramar. A sua dor não te define, o que te aconteceu não te define, os seus gatilhos emocionais, eles podem ser desativados, desarmados. Você pode reprogramar tua mente para uma nova criatura, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de ser. E quando você une os dois, a ciência e a fé, o arrependimento, o perdão, minha filha, eu acho assim, ó, pensa, o Senhor ele deve estar, ele fica assim todo feliz, todo, Aham. ai, minhas filhinhas. Pai babão Ai, mesmo. o papai fica babando pela gente, Fica. as meninas do papai. E é por isso que a gente fala esse título, né? As meninas do papai. Porque é isso, ele é tanto amor e a gente vai ser para sempre as meninas do papai. Para Uhum. sempre. Para toda a eternidade. E algo que eu gostaria de somar sobre a questão do orgulho e ter que ser dissolvido, usar o solvente do perdão, usar o solvente da expiação de Cristo para fazer com que o orgulho ele saia do nosso coração. Porque sendo o nosso papai um ser grandioso, o criador de todas as coisas na terra, dono de tudo, ele é dono de tudo, mas existe apenas uma coisa que ele não é dono, que ele fez questão de criar, mas não ser dono, é o nosso coração. E é o que ele mais deseja ter para ele. E é por isso que está escrito: guarda o teu Coração. coração. De tudo na terra, de tudo no universo que ele é dono, aquilo que ele mais deseja ter para ele é o nosso coração. E o filho dele passou pelo que ele passou, pagou o preço que ele pagou, para que nós tivéssemos a liberdade de oferecer isso livremente, de vontade própria. Escolher isso, porque o nosso Deus, ele não é um Deus que força nada em ninguém. Ele é um Deus que ele bate na tua porta. Ele não aparece sem convite. Ele é um Deus que ensinou o princípio da oração para poder falarmos com ele. Ele não é um Deus que simplesmente vem e fala. Ele não se mete em nada. Se ele dá uma designação para nós, ele vai lá e te deixa em paz. E ele não vai ficar se metendo. Ele vai dizer, tá aí, ó, tá aqui, mas no momento que você acredita que eu preciso te dar algum auxílio, ele vai lá e vai com teu convite. Esse é o nosso Deus. Esse é o padrão. Então, de tudo nessa vida, o que ele mais quer é o teu coração, o meu coração.
E para ele traz grande alegria quando a gente oferece de forma livre. Eu quero, Senhor, que tenha no meu coração. Tá aqui. Mas ele quer esse coração de qualquer jeito. Ele quer que a gente guarde, que a gente cuide, que a gente limpe. A gente pode deixar ele fazer esse trabalho? Poder, mas te prepara. Porque se tu disser, Senhor, eu não sei como fazer isso, então faz por mim. Ele vai fazer. Porque agora ele está tendo permissão. E quando damos permissão para Deus agir de verdade, mas ainda que damos permissão, sabe o que é engraçado? Porque ainda que a gente dá permissão e ainda seguimos nos metendo, ele também lhe dá um passo para trás. Se a gente se mete, ele vai dar um passo para trás. É incrível isso. Ele vai, acabou, tu quer fazer do teu jeito? Vai. E depois, até quando tu decidir me dar permissão novamente, eu vou fazer. Mas é incrível. Eu digo que o padrão emocional da Xuxa, que é o estica e puxa. Que é aquela de toma, senhor, não me dá de volta. Toma, senhor, me dá de volta. E ele é muito paciente. Eu faço isso até hoje, gente. É sério. Trabalho nessa área há 12 anos, mas o meu processo de cura já tem 18 anos. Eu ainda tenho esse padrão, infelizmente, do estica e puxa. Tenho, que está sendo trabalhado e moldado por ele. É isso, amiga, nunca acaba. A jornada da cura, ela começa, né, ali a gente tem um despertar para iniciar um processo de entendimento, de busca, de crescimento e tudo. A partir do momento que você entra nessa jornada, ela nunca acaba, porque vai se manifestando outras coisas e outros níveis, e esse é um processo lindo. Esse é o processo da santificação. Esse é o processo da purificação, esse é o processo da evolução, seja lá o nome que você queira dar, mas é um processo. E você tem que estar disposta a viver esse processo. Tá? Porque senão você vai ser igual àquele que pegou tudo que tinha, aquele talento, e enterrou. E o Senhor falou, servo mau, infiel. Entendeu? Então, eu quero ser considerada a serva boa e fiel, que multiplica, cresce, que expande, que desenvolve, que cura, que entende? E é por isso que a gente está aqui, com essa coragem, né, amiga? Sim. A gente está sendo corajosa de fazer essas coisas aqui. Porque tem muita coisa que acontece nos bastidores, na nossa vida pessoal, nosso trabalho. Tem muita coisa, nossos chamados na igreja, né, que são responsabilidades que nós temos, que recebemos através de inspiração do Senhor, através dos líderes que temos na nossa igreja. E para fechar esse episódio, né, na questão do orgulho, eu queria deixar as palavras do presidente Monson, que foi um líder fenomenal. Pensa num homem assim, que realmente também remetia a energia do Pai Celestial, um homem extremamente carinhoso. E ele falou o seguinte: nunca deixe um problema ser maior do que uma pessoa a ser amada. Ai, que lindo! Então, eu deixo aqui com vocês esse 4º episódio. Né? Existe alguém que você está tendo um problema muito grande, mas, Cristina, eu não posso me aproximar dessa pessoa, mas você ainda pode amá-la à distância. Ore por ela. Ore por ela. Ore por ela. E não tem como a gente não amar alguém quando a gente ora por esse alguém. Por mais difícil que essa pessoa seja, por mais horrível o que ela tenha feito para você, ore por ela, abençoe, declare vida de paz, declare vida de amor, prosperidade, deseje coisas boas. Porque quando a gente ora por alguém, eu já tive essa experiência, tá? Eu já tive essa experiência, eu já pude sentir amor por alguém que eu não sentia quando eu comecei a orar por essa pessoa. Então, ore. Então, fica aqui de lição de casa. Então, fica de lição de casa, tá? Se ajoelha diante do Senhor e faz aquela oração perguntando, Pai, me revela onde é que eu tô sendo orgulhosa. Quebranta ali teu coração, mói teu orgulho, se humilha, te prepara, porque o Espírito Santo vai te revelar, então você vai ter que agir de acordo com o que ele te revelar, talvez você vai ter que perdoar alguém, vai ter que conversar com alguém, vai ter que ter conversa difícil, tá? E depois disso, feito tudo isso, ore também pelas pessoas que são difíceis na sua vida, né? Tem essa lição de casa, né, amiga? Mas eu também gostaria de deixar aqui uma coisinha para essa lição. Vamos pegar uma caneta e papel e você vai anotar o seguinte: qual o solvente que eu tenho que usar para o meu orgulho?
E te prepara para o Espírito Santo te mostrar uma lista dos solventes, seja oração, estudo das escrituras, eu não sei, ele vai mostrar alguma coisa. A Fabíola e eu vamos fazer também, veio aqui agora, falei, vamos lá, vamos se ver. É que nós precisamos muito. Meninas, ó, obrigada, Fabíola. Obrigada, você Flor. foi, eu amei. Eu amei. Esse episódio foi o quê? Intenso, forte, profundo, revelador. Um download foi aqui, suave também, mas, sinceramente, foi poderoso. E já vou deixar aqui o convite. Encaminha esse conteúdo, esse episódio, para uma pessoa que você gosta, para outras mulheres terem acesso a esse conteúdo também, tá? Isso vai ser muito importante. Mas cuidado, não vai pensar, vou encaminhar para aquela menina que precisa, porque ela é orgulhosa. Não! Você vai fazer por amor. Olha que conteúdo maravilhoso, meu amor, minha amada, linda princesa. É assim. Sinta-se amada, você que chegou até aqui. Tá bom? Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.